Relação familiar. A família é a nossa primeira base de influência nas nossas relações sociais, principalmente na relação afetiva. Seria ela a responsável por ensinar, educar e nos inserir na sociedade. Mas esta responsabilidade tem sido terceirizada cada vez mais. A família vem sendo desestruturada há muito tempo. Está se tornando cada vez mais raros relacionamentos com base e vínculo familiar. Hoje fica até difícil explicar como funciona esta relação, no sentido de definir a função do pai, a função da mãe, a função dos avós, os relacionamentos com os irmãos. Se formos falar disso, vamos acabar dando voltas no que deveria ser e não é, ou até mesmo no que nunca foi. Isso não significa que a família perdeu a importância, mas que ficou mais disfuncional. Ou será que já era? A destruição da família está adoecendo emocionalmente a sociedade. Ou a sociedade sempre foi doente, e as duras regras, tanto religiosa como política, faziam com que todos se mostrassem saudáveis. Será? As relações familiares tinham que ter sido melhoradas e não destruídas. Era para termos aprendido a tratar as pessoas que escolhemos para amar com amor. Mas o que está acontecendo? Estamos descartando ou sendo descartados. E como já sabemos, antigamente tem a grande possibilidade de ter sido pior. Casamento era coisa do exército e da política. Era uma forma de manter alianças políticas e militares, segundo o livro da 5ª série da minha filha. E o livro não está mentindo, está contando a história. É claro que não está escrito isso no livro, mas é só ler com atenção e ver que o que está dizendo é isso mesmo. Apenas dito de outra forma. Reis, príncipes, rainhas, princesas e demais membros da nobreza sujeitam-se a casamentos com o único interesse de firmar tratados e assegurar a estabilidade econômica de uma região. Isso na realeza. Na outra parte da sociedade, que podemos chamar de classe média, e entre os camponeses não era diferente, nem os motivos eram diferentes, eles também tinham caráter econômico. Mas como sabemos, ou deveríamos saber por muito tempo na civilização, e aqui falo da cultura ocidental, não era permitido se separar, se divorciar. Então as pessoas se anulam, se odiavam, se toleram sem se tolerar. Mas tinham os que aprendiam a ser amar e respeitar com o tempo, se era uma maioria ou uma minoria. Infelizmente não sei dizer. Só sei que assim seguiram até a morte. Quando o divórcio foi criado, era para ser usado em situação extrema de maus tratos e violência física que existia em todos os níveis da sociedade. O abuso emocional não está incluído. Até porque ainda hoje as pessoas têm dificuldades de aceitar que abuso emocional é violência. Mas a verdade é que não há segredo. A desestrutura familiar é a fonte da carência emocional e afetiva. A família é fundamental para a construção das habilidades sociais, da linguagem e da identidade dos filhos. Todo indivíduo necessita de estímulos positivos e demonstrações de afeto para o seu desenvolvimento físico e emocional. A falta ou a total inexistência de estrutura familiar pode causar uma precária autoestima e, principalmente, problemas de comportamento que podem ir da apatia à agressividade. A influência da família na vida do indivíduo como um todo é inevitável. Mas será que no caminho que estamos seguindo, vamos conseguir ser a mãe e o pai que não tivemos, em afeto, cuidados, autoridade e força emocional? Quando afinal deixamos de ser crianças e passamos a ser adultos? A família sustenta as relações, e as relações constituem a sociedade, e a sociedade parece estar de cabeça para baixo, ou sempre esteve? A verdade é que não adianta falar de saúde emocional, saúde física, saúde mental, força espiritual, sem falar de relacionamentos. E para isso temos que falar da família. De onde você veio? Quais foram as suas primeiras experiências? Com base em que valores você se tornou o que você é hoje? Vamos falar deste tema família, levando em consideração os dias atuais. Dificilmente vamos conseguir falar sobre família sem polemizar. Mas o que dizer quando uma pessoa diz que gerar filhos é perda de tempo? Que gerar filhos é sinônimo de gastos e trabalho extra em todos os sentidos, e por isso simplesmente não vale a pena.
O que dizer quando um ser humano diz que o nascimento de outro ser humano é só números financeiros desfavoráveis e que ser solteiro e sem filhos é a melhor opção? Eu não sei o que estes tipos de argumentos causam em você, quais pensamentos vêm à sua mente, mas analisando de uma forma realista e direta, o que a pessoa está realmente dizendo é: se depender dela, a humanidade acaba nela. Mas provavelmente ela quer que a humanidade dure enquanto ela viver, que ela continue tendo tudo que tem: os amigos, a família, o trabalho, os entretenimentos, as pessoas que ela encontra no caminho. Ou você acha que quem diz isso está preparado para viver sozinho no mundo, plantando e colhendo e preparando a própria comida, sem nenhuma alma viva de outro ser humano a não ser ela mesma? E aí, o que você me diz deste cenário? Mas a pergunta que deve ser feita, ou pelo menos a pergunta adequada a fazer para estas pessoas é: o que foi que aconteceu para você querer que a humanidade termine em você? Foi ruim ter tido uma mãe? Foi ruim ter tido um pai? É ruim ser quem você é? O que é tão ruim que você não quer dar continuidade? Esta forma de se relacionar com o mundo nos leva a acreditar que estas pessoas têm algo no seu entendimento, nos seus sentimentos, que foi de alguma forma danificado, alguma ferida está aberta, e é tão ruim que o melhor para ela é não ter que dar continuidade a isso, e ela acha melhor parar toda a humanidade nela. Tem pessoas que pensam assim sabendo que há algo de errado com este raciocínio, mas prefere deixar para lá. Ou se esforçam ao máximo para se justificar com o mundo, principalmente as pessoas à sua volta. Enquanto, na verdade, a única pessoa que ela tem que se explicar é com ela mesma. Tem pessoas trocando filho por cachorro. Tem outras que, percebendo que cachorro dá trabalho, está trocando o cachorro por uma planta. Lembrando que não estamos aqui criticando, embora pareça ser uma crítica, se trata de uma análise de um comportamento que tem especial influência com o relacionamento que a pessoa tem com o lar em que ela nasceu, as mensagens que foram passadas para ela, da infância à idade adulta. Não há por que incluir aqui as pessoas que, por uma questão de escolha situacional, se encontram hoje solteira e sem filhos. Pessoas que foram direcionadas pelas circunstâncias e tiveram que fazer as suas escolhas conforme as suas prioridades do momento. E o fato de hoje estas pessoas não terem a sua própria família foi uma consequência, e não uma decisão. Adiou demais. E agora não adianta ficar se remoendo, querendo outra chance para fazer diferente. Voltando ao tema das pessoas que acham que a humanidade tem que acabar nelas, são pessoas que nos deixam entender que o que elas são, que os valores que as movem, como as coisas aconteceram com elas e o que elas têm para oferecer não devem ser replicados. Nenhum outro ser humano deve ser, ter ou viver como elas vivem, porque não é bom. Então, é natural não querer passar isso para uma próxima geração. Esta posição de pensamento chega, de certa forma, até ser nobre. É como sacrificar a continuação da minha linhagem para o bem da humanidade. Mas, ao mesmo tempo que é nobre, é cruel, porque tira toda a chance da sua próxima geração poder fazer e ser diferente. Você não vai repetir os erros que foram cometidos com você? Ou vai? Porque, não sei se você já pensou nisso, mas você tem a chance de ser o ser humano que gostaria que os outros tivessem sido com você. E você pode passar o jeito certo de viver e agir para a sua próxima geração. Existir, procriar, deixar a continuidade da própria espécie é uma tendência natural nos seres vivos. Por essa razão, é necessário procurar a causa desta desistência natural. O que levou a estas pessoas a não querer mais que a humanidade continue. Descobrir a causa disso não significa mudar de ideia, mas é ver o que causou isso, porque isso pode estar causando outros problemas, tanto na saúde física como na saúde mental dessa pessoa. A família disfuncional, onde o indivíduo ele não tem como se reconhecer como pessoa, onde um é obrigado a carregar o outro,
Um toma o papel do outro e ninguém sabe quais são as prerrogativas de cada um, fica difícil ter saúde mental para educar uma próxima geração. É possível ver as pessoas fugindo cada vez mais de responsabilidades, além do excesso de sensibilidade. Quando falamos de uma emoção e sentimentos danificados, estamos falando de dois extremos. Ou a pessoa foi para um lado e se tornou uma pessoa adulta, mais dura, insensível, um monstro que matou as suas emoções. Ou a pessoa foi para o outro extremo, se tornando uma criança que nunca cresce. A pessoa é frágil, irresponsável, inconsequente, imatura e não é confiável. Nem ela confia nela mesma. Ela é insegura em todos os aspectos onde envolve relacionamentos e não consegue direcionar e nem ter objetivos definidos na vida, quer tudo fácil e só tem o que foi dado. É preciso saber o que significa conquistar algo. Se nunca teve a oportunidade de realizar alguma coisa ou conquistar algo que você realmente quis, é natural que a vida lhe dê a sensação e o sentimento que uma continuação não é necessária. Imagine você uma criança que foi criada só pela mãe. Cenário 1. Sua mãe trabalha em 2 empregos, cuida da casa e faz de tudo para suprir as suas principais necessidades e, sempre que é possível, te dá um pouco de atenção. Cenário 2. Você tem mais 2 irmãos, ou mais. Vocês são criados somente por sua mãe, que dificilmente está em casa. Nos finais de semanas, divide você e seus irmãos na casa dos avós, tios e às vezes até amigos e estranhos. Você quase não vê sua mãe, e quando está com ela está sempre irritada. Grita o tempo todo com você e seus irmãos, e nos finais de semana que passa junto com vocês, parece estar sempre embriagada. Isso quando não verbaliza que você e seus irmãos são uns estorvos na vida dela. Como se vocês tivessem culpa de ter nascido e de serem crianças. Criado em um dos cenários acima, você olha para o sofrimento e a luta da sua mãe e para o seu próprio sofrimento e diz: se a vida é assim, não quero ter essa vida. Vou fazer diferente. Porque antes de uma pessoa se tornar adulta, ela é criança. E onde a criança cresce? Na família. Temos também as famílias onde os pais vivem juntos, mas é como se houvesse só a mãe. A mãe tem que carregar o pai nas costas, sustentar a casa sozinha, ou a mãe sofre violência. Nós temos um outro modelo que tem aumentado a família, que é a mãe que sai de casa e deixa os filhos com o pai e assim segue a humanidade. Todos os estudos e argumentos pedagógicos e psicológicos sobre a saúde da criança é para você um conto de fadas que nunca existiu na sua experiência de vida. Ou pior, uma piada sarcástica que a vida fez você ser o personagem da piada. Uma piada que não tem graça nenhuma. Cenário 3. Você tem pais muito bem posicionados na sociedade, mas que nunca têm tempo para você. Você tem tudo que uma outra criança gostaria de ter. Por outro lado, é cobrado de você perfeição na escola e no comportamento. E quando não ocorre do jeito que seus pais esperavam, você finalmente é chamado para uma conversa que você já conhece, uma conversa recheada de críticas e cobranças. Seus pais nem sabem que seu mau comportamento é uma estratégia inconsciente que você usa para ter um mínimo de atenção. Mas a realidade é que as coisas foram colocadas no automático e as crianças estão crescendo sem saber qual é o seu papel na família. Isso gera, na maioria de nós, o hábito de exigir cada vez mais do outro e menos de nós mesmos, ou deixamos que o outro exija muito de nós e ficamos querendo atender a expectativas do outro, ou querendo que o outro atenda às nossas expectativas, e assim vamos seguindo as nossas relações, sem olhar para o outro. E o mais engraçado é que também não olhamos para nós. Às vezes somos frágeis, inconsequentes, imaturos. Não inspiramos confiança nas relações. E às vezes olhamos no outro todas essas características e dizemos: se isso é a pessoa com quem vou viver, então não quero. Então as pessoas preferem ficar sozinhas e, quando tiverem necessidades, procuram uma companhia por um momento e pronto.
Mas será que não estamos presos em avaliações de comportamentos errados? De onde vem este conhecimento sobre o outro? De que lugar você tirou a capacidade de avaliar o outro dessa forma? Talvez isso venha de uma educação que, por uma questão de cuidado, ou sem perceber, os pais passaram a educar os filhos para serem independentes e não precisarem de ninguém. Com a intenção de proteger os filhos de decepções e dores maiores, as famílias vêm ensinando há algumas décadas os filhos a não precisarem de ninguém, não importa em qual cenário a família se encaixe. Os pais querem que seus filhos não dependam de ninguém, seja emocionalmente ou financeiramente. Isso é um erro? Aparentemente não. Mas tem gerado muitos conflitos nas relações. Cada vez mais olhamos para o outro como objeto das minhas necessidades, sejam essas necessidades quais forem. Hoje vemos um monte de adultos confusos, querendo acabar com o outro nas relações porque o outro não foi capaz de atender às suas expectativas. Mas voltemos à pergunta: quem te ensinou a ser o que você é hoje? E a possibilidade de a pessoa virar para você e dizer: com minha mãe, que era pai e mãe ao mesmo tempo, com minha avó, com minha tia da creche, com a vizinha, com minha professora da primeira à quarta série do ano escolar, que foi a mesma durante 4 anos e sempre me tratou como nada, junto com os amiguinhos de classe que eu tinha certeza que não gostavam de mim. Eu aprendi com meu pai, que era um monstro, e tratava mal eu e minha mãe. Ou talvez tenha aprendido com um pai que vivia em casa ouvindo minha mãe dizer que ele não era nada, não passava de um fracassado. Eu aprendi com minha mãe que me abandonou com meu pai por outro, porque queria ser feliz, e eu e meu pai atrapalhava a vida dela. Eu aprendi com meus pais que só pensavam em ganhar dinheiro e status, e me faziam sentir que eu era apenas mais um acessório da vida perfeita que eles conquistaram. Enfim, são muitas respostas diferentes, mas o resultado é o mesmo: uma emoção e sentimentos danificados. Confiar nas pessoas é um problema que você agora não quer ter. As relações saudáveis não existem mais, ou nunca existiram. Mas a verdade é que este modelo de família não são as únicas, e tudo isso pode ser corrigido. Pode ser que você tenha tido padrões de educação e modelos ruins de relacionamentos, mas existe correção. Talvez você seja um egoísta sensível que nunca aprendeu a ver o outro, mas você pode aprender e pode ser a pessoa que você acha que vale a pena se ter no mundo, porque a vida e toda a sua trajetória é uma jornada, e como toda jornada, é preciso ter objetivos e saber em que direção você está indo ou quer ir. Em que você acredita? Para todo caminho tem um outro caminho de volta, ou uma outra direção a seguir. Talvez um homem que gosta de ser sustentado por outra pessoa tenha crescido com uma mãe que carregava toda a responsabilidade nas costas e resolveu não reagir para preservar a área de conforto que estava sendo oferecida a ele naquele momento. Então, para este homem, é normal depender de outra pessoa, porque nunca foi exigido dele algo diferente. Engraçado que nas relações acabamos atraindo o que mais tememos, porque a maioria das vezes entramos em um círculo vicioso e nem percebemos que estamos nele. Por vontade própria e inconsciente, não queremos sair dele, mesmo que com a boca confessemos o contrário. Existem padrões de relacionamentos e modelos familiares que ficaram comuns, mas não significa que estes padrões estejam corretos. Até porque as relações existem para que possamos crescer, somos um projeto em constante evolução e vamos evoluir até o último suspiro. Um dos argumentos mais tristes de se ouvir e que causa uma dívida emocional muito grande, principalmente em quem o usa, é: a sociedade mudou e as coisas hoje em dia são assim. Pior de tudo, em ouvir isso, é que normalmente é sobre um comportamento prejudicial em todos os sentidos. Estamos ficando cada vez mais frágeis e fáceis de sermos conduzidos a qualquer lugar, e ainda temos o argumento maravilhoso de que não somos culpados e nem temos parte nisso. Somos vítimas da educação que recebemos e da sociedade em que vivemos. Nós nos descrevemos a nós mesmos
como pequenos e frágeis fantoches. E mesmo que a maioria sejam assim, não significa que também tenhamos que ser. Até porque a maioria é um grupo de pessoas que acreditam nas mesmas coisas e vivem da mesma forma. Mas isso não é parâmetro para dizer que elas estão certas. Se elas são infelizes, suas vidas desorganizadas, seus relacionamentos frágeis, e elas não manifestam amor nem por si mesmas, fumam, bebem e se alimentam mal, se entregam a prazeres rápidos curtos, sem pensar nas consequências. Você acha que eu e você devemos seguir tudo isso só porque a maioria vive assim? Nem eu nem você precisamos acreditar na coisa errada e nem viver da maneira errada. Vamos pegar o exemplo de casamentos, já que estamos falando das relações familiares. Com o aumento da liberdade, ninguém é mais obrigado a viver com ninguém. Se a relação não for saudável, o fato de termos muito mais divórcios nos dias atuais não significa que antes as relações conjugais eram boas. Como já falamos, a verdade é muito diferente. Mas existem sim casamentos felizes, que atravessam o tempo e chegam até ultrapassar a vida material. Este tipo de relação não ultrapassa os 10%. Mas é nelas que as outras relações se inspiram para começar um relacionamento a dois. 10% é uma minoria. Na Alemanha, segundo uma publicação do site que você encontra na nossa versão escrita e impressa, temos uma taxa atual de divórcios entre 32% a 35%. Estranhamente, na época da pandemia de coronavírus, os divórcios diminuíram na Alemanha. Temos 10% de pessoas que se declaram felizes e realizadas nas suas relações, e os demais declararam se tolerarem por diferentes razões. Na versão impressa, você poderá visualizar o gráfico. Esta informação é apenas para mostrar que seguir a maioria não é, na maioria das vezes, o certo para a sua vida. Pensar por si mesmo e usar da prerrogativa de fazer as próprias escolhas é a melhor opção. Quando você diz que uma vida solitária, sem família, sem filhos, é uma escolha, você precisa analisar tudo o que te levou a isso. Será que você escolheu ou deixou as circunstâncias escolher por você? É uma escolha ou apenas uma atitude gerada pelo mecanismo de autodefesa?